Vamos lá, hoje é o dia do nosso tradicional vídeo de sábado, onde eu respondo a dúvida de inscritos, atualizo análise de algumas ações, procurando algumas oportunidades no radar, projeção de dividendos, tudo aquilo que é importante para a tomada de decisão do investidor de longo prazo. E o nosso vídeo será dividido em 4 partes, todas elas essenciais para a sua caminhada como investidor. Pessoal, primeiro ponto, Banco do Brasil, a recuperação ainda vai demorar? Será que o segundo trimestre ainda vai bater nas operações do Banco do Brasil e a ação pode sangrar muito mais? Segundo ponto, Banco Bradesco, é o momento de realizar lucros, uma ação que andou mais de 30% nos últimos 3 meses, seria legal agora a gente vender para alocar em outra ação? Terceiro ponto, Klabin é uma eterna promessa de dividendos. Vou trazer um ponto diferente que poucos investidores estão analisando, que pode mostrar uma oportunidade de médio prazo aqui. Quarto e último ponto, qual ação escolher para sua carteira hoje? BR Partners, BB Seguridade ou Banco ABC? A escolha mais óbvia para a carteira de carrego a longo prazo. Reiterando sempre que nada nesse canal se trata de recomendação de investimentos, se eu te ajudar com as informações contidas aqui, peço que você arrebente o botão de inscrição, deixe o seu like e o seu comentário para a gente ganhar impulso nessa plataforma. Primeiramente, nós temos o comentário do Isaías Lima. Banco do Brasil não consegue se recuperar em apenas 2 trimestres, logo teremos mais quedas no segundo tri de 2025. Bom, inicialmente, ninguém tem bola de cristal para saber como será a entrega de resultados do Banco do Brasil no segundo trimestre de 2025. Entretanto, é consenso do mercado que sim, ainda teremos um trimestre fraco pela frente. Pessoal, houve uma queda muito abrupta, não foi uma queda de 5 ou 6% nos lucros, não. Foi uma queda de 23% na comparação com o quarto tri de 2024, saindo de 9,6 bi para 7,4 bilhões. E uma queda abrupta de 4 pontos percentuais no ROI do banco, saindo de 21% para 16,7%. E como a gente viu no passado recente, a recuperação do setor bancário é uma recuperação historicamente demorada. O exemplo que nós temos bem próximo aqui são as ações do Banco Bradesco. O Banco Bradesco demorou em média ali 1 ano a 1 ano e meio para limpar a sua carteira de crédito daquelas safras problemáticas, fazendo uma reestruturação, mudando a conduta na originação de crédito, e todo esse trabalho também deve ser implementado agora no Banco do Brasil. Porque apesar da carteira agro estar assim puxando para cima a inadimplência da carteira total do Banco do Brasil, as demais carteiras, como a carteira pessoa jurídica, também apresentou um crescimento significativo na inadimplência acima de 90 dias e até mesmo a carteira pessoa física, saindo de 4,6% para 5,1%. Então todas as carteiras do banco estão apresentando uma trajetória ascendente da inadimplência. Então tudo leva a crer que o próximo trimestre também será um trimestre muito pesado para a linha custo de crédito. Então a PCLD ampliada deve seguir bem elevada no segundo trimestre de 2025, que vai penalizar o resultado líquido do Banco do Brasil. Então tudo leva a crer que sim, poderemos ter um trimestre mais difícil com o Banco do Brasil agora no segundo tri de 2025. Porém, o quão pior será esse trimestre? Nós já temos as ações do Banco do Brasil acumulando a queda de 16,2% no último mês, já cotadas a R$ 21,35. Galera, veja que aqui nós temos o P sobre VP em 0,67, né? Então, um padrão histórico aqui bem próximo das mínimas quando a gente olha para esse múltiplo nos últimos 4 anos. É claro que se os lucros piorarem e o patrimônio líquido do banco diluir, nós teremos uma correção aqui também, né? Então, temos que contar com esse ponto. Entretanto, de uma forma geral, é difícil saber o quanto vai piorar o resultado no segundo trimestre de 2025. Então, fazendo um valuation mais aprofundado, caso o banco entregue um lucro de até 6,5 bilhões de reais por trimestre, ele ainda teria muita margem de segurança na cotação atual para aportes. Mas temos que seguir um pouco mais cautelosos. Então, qual é a minha orientação para você que já tem esse banco na carteira? Já fez ali o aporte de 100 ou 200 ações? Aguarda. Aguarda porque o mercado pode bater um pouco mais, pode azedar. A gente já vê o macro tendo alguns problemas com a elevação da Selic, com os entraves da política fiscal. Então tudo isso pode bater de forma generalizada no mercado e derrubar ainda mais a cotação do Banco do Brasil. E se o banco entregar um resultado ainda pior no segundo trimestre, aí nesse caso a cotação pode vir sim abaixo dos R$ 20. É algo que pode acontecer, então tem que trabalhar o seu psicológico para entender que isso faz parte do mercado de renda variável. E a gente vai ajustando o risco. Se tivermos um desconto exacerbado frente ao valor intrínseco do ativo, a gente vai reforçando aos poucos os aportes. Então o estado da arte não é tentar cravar o fundo perfeito, e sim comprar com uma boa margem de segurança.
Agora que nós temos um comentário que já me deixa um pouco mais preocupado. O Luciano Gomes diz: bom dia, Machado. Em sua experiência, o BBDC vai até onde esse ano? E qual seria a máxima? Comprei por volta dos 10,30 e já vendi. O atual valor ainda é oportunidade? Luciano, se você, assim como eu, está em busca de construir uma renda previdenciária, algo que vai de fato mudar a sua vida daqui a alguns anos, é importante que você retenha na sua carteira as boas empresas. Então, se você realizar pequenos lucros, você nunca vai ter um fluxo de renda passiva e crescente a longo prazo. É claro que você conseguiu sim realizar uma excelente operação, comprando aqui o Bradesco a 10,30 e vendendo aí próximo dos R$14, tendo um lucro total de 37%. Mesmo que você tenha investido R$100 mil nas ações do Bradesco e tenha um lucro de R$37 mil, veja que esses R$37 mil não têm nenhum impacto significativo na sua vida hoje. Então eles não vão mudar, não vão transformar a sua vida. O que vai transformar a sua vida no tocante ao investimento em ações? É permanecer comprado numa excelente empresa ao longo de décadas, né? Então carregando essa empresa, permitindo que uma boa administração, uma boa gestão venha a entregar para você aquele fluxo absurdo de renda crescente no futuro. E o mais difícil você já tinha conseguido fazer, que era encontrar uma ação com bons fundamentos em um processo de turnaround, pagando bem abaixo do seu valor intrínseco. Então pagou R$10,30 nas ações do Banco Bradesco, um banco que tem bons fundamentos, que está no processo de reestruturação e já está entregando sinais de recuperação nos seus resultados. Mas ele está apenas no início desse processo de recuperação, ou seja, o Bradesco pode ainda entregar um lucro crescente nos próximos anos. Muitas casas já projetam um ROI de 16% para 2026 e caso o banco de fato entregue esse ROI de 16%, o valor justo das ações do Bradesco seria algo em torno de R$17 a ação. Então tem um bom espaço para andar e o mais interessante é que o Dividend Yield on Cost deve crescer bastante nos próximos anos. Não acredito que esse seja o melhor momento de você realizar novos aportes, mas o que fica de lição é que se você comprou uma ação com bons fundamentos e pagou muito barato, você tem que segurar na carteira a longo prazo, porque é justamente esse carrego a longo prazo que vai gerar uma diferença significativa na sua vida, mas lá na frente. Então o tempo é um fator crucial e preponderante para o seu acúmulo patrimonial, né? Para multiplicar o seu patrimônio a longo prazo. 3 exemplos simples aqui das ações do Banco do Brasil, da Sanepar e da Itaúsa. Percebam que quem escolheu investir nessas ações lá em 2002 e carregou até o ano de 2025 está com retorno acumulado excelente. 5.000% para a Itaúsa, 4.500% para o Banco do Brasil e 4.300% para a Sanepar. Então multiplicou várias vezes o patrimônio. E fazendo aquele bom manejo de comprar barato ao longo dos ciclos de mercado, aproveitando as assimetrias que o próprio mercado entrega para nós e reforçando a posição nos melhores momentos, reinvestindo os proventos, você consegue alcançar taxas de retorno impressionantes. Entretanto, percebam que para isso, a paciência é sim um fator fundamental para você conseguir oferir excelentes lucros a longo prazo. Então, se você não é um investidor muito paciente, o ideal é que você siga ali mais para renda fixa, porque não tem jeito. No mercado de renda variável, ele vai te entregar um prêmio de risco muito mais interessante a longo prazo, mas ele vai cobrar o preço de você, o preço de se manter comprado, de tolerar a volatilidade, de contrariar o mercado algumas vezes, mas a recompensa tende a ser muito generosa. Pois vejam que nesse período de 22 anos, o CDI entregou um retorno de 1.130% contra 4.300% do Banco do Brasil, 4.400% da Sanepar e 5.000% da Itaúsa. Então permanecer comprado em bons ativos, principalmente reforçando nos fundos, é o que vai de fato entregar para você aquele retorno exuberante lá na frente e um fluxo de renda passiva que vai complementar a sua qualidade de vida. Então através da bola de neve gerada pelos dividendos, lá na frente você vai conseguir contratar excelentes viagens para você e para sua família, um bom plano de saúde, uma reforma da sua casa, tudo isso pago pelo dividendo das empresas que você já investe há anos. Então esse tem que ser o principal racional do pequeno investidor. Não tentar realizar pequenos lucros, não. Comprar barato excelentes empresas e deixar essas empresas trabalharem para multiplicar o seu patrimônio. Já trouxe esse estudo várias vezes aqui no canal, né? Investimento de R$100 mil na Itaúsa lá em 2009, o carrego das ações, o reinvestimento dos proventos, gera em 2025 um dividendo anual de R$72 mil. Bastou paciência, carregar as ações e comprar nos melhores momentos, que isso de fato gera uma transformação na vida do investidor. Agora, se você está meio perdido quanto à dinâmica de mercado, não sabe selecionar as melhores ações que fazem sentido para uma carteira previdenciária, um preço justo e interessante para aportar nessas empresas, vem fazer parte da nossa comunidade. Pessoal, é um investimento muito pequeno para evitar cometer grandes erros com a sua carteira de investimentos, como foi o caso do Luciano, que acabou vendendo as ações do Banco Bradesco e talvez agora ele acabou ceifando uma renda passiva muito interessante já para os próximos 2 anos. Então, tendo o suporte do nosso grupo, você não vai cometer esse tipo
tipo de erro e vai conseguir alcançar uma rentabilidade acima da média a longo prazo. Se fizer sentido para vocês, fica aí o convite por apenas R$ 4,99, podendo cancelar a qualquer momento. Agora nós temos aqui o comentário do Emerson. Vocês acreditam mesmo que a Klabin se tornará uma boa pagadora de dividendos? São anos e anos de promessa e a alavancagem só aumenta. Um outro comentário do nosso amigo Defunto. Num país que jorra petróleo e ferro, não tem espaço para investir em papel, nem se compara. Bom, agora eu vou refutar esses comentários com 3 pontos fundamentais. Primeiro ponto é que se você vai investir em uma empresa comoditizada, de perfil cíclico, você vai comprar ela justamente no fundo do poço. Aqui nós temos o gráfico da celulose, mostrando mais uma vez que o impacto dos resultados da Klabin também advém do ciclo de preço da celulose, a commodity que compõe quase 40% dos resultados da companhia hoje. Então, se eu vou comprar, eu quero comprar no fundo, principalmente nesse fundo duplo, adquirindo a ação no cenário mais amassado possível e conseguindo contratar uma excelente rentabilidade a médio prazo. Segundo ponto é que quando uma empresa é impopular, segue com a sua cotação bastante amassada e existe privação de dividendos, costuma ser o melhor momento para você investir nessa empresa. Vou trazer 2 exemplos que reforçam essa afirmação. Nós temos a questão da Sanepar. Quem está no mercado há mais tempo sabe que a Sanepar ela passou de 2020 até 2023 em um cenário bastante pressionado, né? Então, tivemos ali uma crise hídrica no estado do Paraná, isso rebateu parcialmente nos resultados da empresa e o prognóstico do mercado era bastante negativo para as ações da Sanepar. Mas, ao analisar os fundamentos da empresa, a gente percebia que tinha sim uma qualidade intrínseca nas operações dessa companhia de saneamento. Então, quem entendia esse descolamento entre preço e valor fez um excelente negócio comprando Sanepar no fundo do poço e agora a empresa vem entregando um yield on cost muito interessante. Além de um retorno de 100% na cotação, nós temos um yield on cost aqui de quase 9% para quem comprou nessa faixa de R$ 3,50 a R$ 4,00. Galera, isso mostra mais uma vez que o mercado ele vai testar a sua paciência. Então, muitas vezes você vai ficar durante 1 ou 2 anos, 3 anos comprado uma ação com ela totalmente lateralizada e do nada todo aquele valor reprimido explode entregando lucros crescentes. A mesma dinâmica a gente tem com as ações da Itaúsa. Olhando para a cotação, uma ação totalmente lateralizada nos últimos 5 anos, me parece que não valeu a pena investir nessa ação. Mas fazendo as contas da maneira correta, considerando o reinvestimento dos proventos, as bonificações que a empresa distribuiu para os seus investidores, nós temos um retorno de mais de 100% em apenas 5 anos. Isso mesmo. A Itaúsa nessa brincadeira de andar de lado, de pagar algumas bonificações, coisa que muita gente não avalia na hora de fazer contas, a empresa simplesmente atropelou todos os índices de referência, CDI, IBOV, IPCA, IFIX, ISMAL e ficou pau a pau com o IVVB11 nesse período. E sabe o que é mais legal disso tudo? É que ela não pagou bons dividendos nos últimos 3 anos, mas em 2025 e em 2026 ela deve entregar um yield aí próximo de 9 a 10%. Agora quem comprou a 7 a 8 reais já está com dividend yield on cost contratado de 12% para o ano de 2025/2026. Então veja que normalmente o momento de você comprar uma ação ou uma empresa é quando o mercado está batendo, está espancando a cotação daquele ativo. Agora, para cravar o último prego na tampa do caixão, a gente vai avaliar o retorno histórico de uma empresa de celulose contra uma empresa mineradora e contra uma petroleira, né? Então veja que desde 2022 até 2025, enquanto a Vale gerou um retorno total de 2.800%, a Petrobras gerou 2.500%, enquanto a Klabin gerou 5.900%. Lembrando que esse retorno total, ele considera as bonificações e o reinvestimento dos proventos, né? Então é realmente o retorno total acumulado para quem carregou as ações nessa janela de tempo de 22 anos, reinvestindo os proventos. Então muito cuidado ao avaliar o investimento de forma muito simplista, né? Tenta descer um pouco mais na qualidade das operações, né? Então nós temos a Klabin ali como uma empresa mais do que centenária, que vem passando agora pelo fundo do poço, a cotação extremamente amassada em R$ 3,50 e mesmo diante desse cenário, a empresa bateu aí mais de 60% do mercado, né? Inclusive Sanepar, Banco do Brasil, tendo um retorno rivalizando ali com o Banco Itaú. Agora vamos ao comentário da Kátia Guzmão. Boa noite, Machado. Pode me tirar uma dúvida? Tenho o Banco do Brasil e estou querendo colocar BB Seguridade. E outro banco. Estou analisando o BR Partners ou o Banco ABC. Qual desses 2 bancos você acha melhor? Bom, começando pela BBSE, eu considero que é uma opção acertada diante do cenário atual. Nós temos a perspectiva de uma Selic esticada durante mais tempo e as seguradoras, elas fornecem uma defesa bem eficiente contra esse cenário de juros muito alto. Outro ponto importante é que a BB Seguridade já apresenta um bom desconto frente ao seu valor intrínseco. Olhando de maneira simplista para o preço-lucro da ação, a gente tem um desvio de 4 pontos para baixo, né? Saindo de 12 vezes para 8 vezes, o que já implica um potencial de desconto de pelo menos 30%, olhando exclusivamente para o múltiplo histórico.
Outro ponto importante é que a BB Seguridade está prestes a anunciar um bom dividendo, né? Então, historicamente, ela anuncia agora no final de junho para pagar já em meados de agosto. E algumas casas projetam entre 1,20 e 1,60 por ação. Veja que é um dividendo que já vai impactar o preço médio inicial das ações da BB Seguridade. Então me parece uma aposta segura diante do cenário atual, uma ação com boas perspectivas ainda de crescer lucros a médio prazo. Agora, partindo para a opção secundária, nós temos inicialmente o Banco ABC, que me parece um banco descontado no cenário atual, com PL de 7,2 vezes, um P sobre VP de 0,82, ou seja, negociado abaixo do seu valor patrimonial. Estamos falando aqui também de um banco small cap, de apenas 5 bilhões de reais de valor de mercado, e acima de tudo, um banco que tem um excelente histórico na distribuição de proventos. Então o banco paga religiosamente 2 vezes ao ano e um yield médio aí na casa de 7 a 8% na cotação atual. Detalhe importante da análise é que nós temos aqui um banco de atacado que atua majoritariamente ali para clientes corporativos e tem apresentado um leve aumento da sua inadimplência. 25% da carteira do Banco ABC é destinado ao agronegócio, então ele, assim como o Banco do Brasil, é um dos bancos que estão sentindo essa maior inadimplência do agro, apesar da carteira dele estar mais controlada e mais preservada do que o Banco do Brasil hoje. Eu gostaria de um desconto um pouco maior para aportar, mas é sim um banco que cabe na carteira do investidor de longo prazo. Já o BR Partners tem um modelo de negócios um pouco diferente, atuando predominantemente no mercado de capitais. Então as linhas de negócio do BR Partners abarcam estruturação de dívida, assessoria a conselhos, assessoria para privatizações e IPOs, temos também a parte ali de Wealth Management e é um banco que tem uma pegada de crescimento maior a longo prazo, né? Então, crescimento acelerado das receitas. Eu vejo o BR Partners como uma empresa que tem um traço de growth um pouco superior do que o Banco ABC, né? Então, ele tem uma perspectiva de crescimento um pouco maior, a gente vê a atração de crescimento das receitas. Porém, o banco já mais bem precificado pelo mercado. Então, aqui nós temos um P sobre VP de 2 vezes e um PL de 8,6 vezes. Isso aqui também acontece porque ele tem um modelo asset light, então é apenas um escritório com uma estrutura bastante enxuta e é por isso que esse PVP ele fica um pouco distorcido para cima. Agora, um detalhe que eu gosto bastante no BR Partners é o fato da alta diretoria do banco ser remunerada com proventos. Então eles têm sim um salário razoável, entretanto uma boa parte substancial da remuneração advém justamente dos dividendos que o próprio banco produz. Então isso cria um alinhamento muito forte entre o acionista minoritário e o controlador, né? Afinal de contas, o time tem vestido a camisa para gerar uma boa performance e obviamente gerar uma boa remuneração para eles mesmos. Então você tem aqui um alinhamento muito forte para o longo prazo, uma ação com um bom perfil de crescimento e que paga ótimos dividendos também. É claro que o BR Partners deve sofrer um pouco agora em 2025, os resultados devem sofrer uma pressão do cenário macroeconômico, afinal com a Selic tão elevada nós temos menos busca por estruturação e emissão de dívida, nós temos os FIIs e as empresas captando muito pouco também, e isso pode bater marginalmente nas operações do BR Partners, mas é um banco que pode se recuperar muito forte quando nós tivermos aí uma inversão de mercado, né? Então no bull market o BR Partners poderia sim facilmente dobrar sua cotação e entregar dividendos explosivos. Então, tanto o Banco ABC quanto o BR Partners têm excelentes fundamentos para investimento a longo prazo, são ótimas empresas, não estariam tão descontadas no cenário atual e entre as duas eu tenho uma preferência maior pelo BR Partners. Eu vejo como uma small cap de crescimento que pode entregar ótimos dividendos, principalmente quando nós tivermos aí um mercado de alta, é uma ação que pode se destacar muito mais na carteira do investidor de longo prazo. Antes de nós partirmos para a parte final desse vídeo, vou pedir para vocês darem uma moral para a gente lá no nosso Instagram também, onde estou trazendo conteúdo diário, algumas análises de mercado, algumas ações que podem ser oportunidade para a carteira daquele investidor que olha mais para dividendos, para a construção de renda previdenciária e abrindo também algumas caixinhas de pergunta ao longo da semana. Agora, para finalizar, espero que vocês tenham entendido que o dinheiro grande ele não está na compra e nem na venda, ele está na espera, no carrego de boas empresas, permitindo que as operações bem tocadas entreguem um retorno absurdo para você a longo prazo. Afinal, não é à toa que a Klabin entregou quase 6 vezes o CDI do período de 22 anos. Então, investir em boas empresas é o único caminho seguro para você construir de fato um complemento previdenciário que vai permitir ter uma qualidade de vida acima da média lá na frente. Então, empresas são veículos eficientes, sim. Então, evitar ficar girando carteira, olhar também para as operações e não exclusivamente para os dividendos, comprando ótimas empresas em períodos de estresse, né? Então, você pode agir na contramão do mercado para fazer bons negócios sempre. Se você gostou das informações contidas nesse vídeo, vou pedir para vocês darem uma moral pra gente, se inscrevendo no canal, deixando um comentário e também um hype para a gente ganhar impulso nessa plataforma.
Pessoal, vou deixar na descrição do vídeo o link de acesso à corretora do canal. Então a gente fechou uma parceria com o BTG, no qual nós teremos um assessor exclusivo com acesso a benefícios exclusivos para inscritos aqui do canal. Se você estiver interessado em migrar de corretora, com acesso a alguns benefícios como aluguel de ações, acesso à mesa de operação de opções e também ao mercado secundário de renda fixa, vou deixar o link na descrição. Tenho certeza que o Lucas vai recepcionar vocês muito bem por lá. Muito obrigado para vocês que assistiram até aqui e até o próximo vídeo.